Cadê minha canetinha? Tá aqui. Bom, então a equação do segundo grau, né? O que é a equação do segundo grau? Vocês já estão acostumados, vou acelerar aqui, se tiver qualquer dúvida é só dizer, tá certo? É uma equação que ela pode ser reduzida dessa forma. Essa é a forma reduzida. ax2 mais bx mais c igual a 0. Tranquilo? Essa é a forma reduzida da equação. Não tem novidade nisso, né? Aí aqui, este a, este b e este c são qualquer número real. O único problema é que o a ele não pode ser 0. Por que o a não pode ser 0, Antônio? Porque se o a for 0, 0 vezes qualquer número dá 0, não é isso? Aí morre isso aqui, ó. Então deixa de ser a equação do segundo grau. Fica a equação do primeiro, tá certo? Deixa eu tomar um golezinho d'água aqui, gente. O que ele faz? A diferente de 0. Então aqui alguns exemplos. Quem seria A, B e C aqui, né? Não é novidade para vocês, né? Deixa eu dar de cor aqui. Acho que todo mundo sabe, né? O A é esse aqui, ó, que não aparece, né? É 1. O B, menos 5. E o C, 6, tá? Só uma revisão rápida, né? Se tivesse assim, ó, quem é o A, o B e o C? O A é 6. O B é o que acompanha o X, é menos 17. E o C não tem. Se não tem, é 0, tá certo? Se tivesse assim, ó. Quem é o A, o B e o C? O A é 2. O B não é menos 25, tá? Porque o B acompanha o X. Esse está sozinho, então esse é o C. E o B, quem é? O B não tem, aí nesse caso é 0. Certo? Não é novidade nenhuma isso aí, né? Você já vê isso desde o 9º ano, né? No primeiro ano vê de novo, no segundo ano vê de novo, né? Eu, inclusive, já vi com o segundo ano agora, né? E no EducaPE também está dando. E no terceiro ano de novo, porque você pode usar isso para muitas situações, né? A equação do segundo grau. Em que se usa? Você pode usar na resolução de problemas, essa é a ideia. Você pode usar na função quadrática, né? Na resolução de problemas também, máximos e mínimos. Em física, no movimento uniformemente variado. E em várias situaçõezinhas, recai na equação de segundo grau ou de primeiro, né? São as duas que mais a gente usa. Aí aqui, a nossa proposta é como encontrar a solução, né? Pegar a equação e encontrar a solução. Encontrar a raiz da equação, né? Então, encontrar a raiz da equação, ou seja, encontrar o valor da incógnita, né? Então, quando a gente pede para resolver uma equação, a gente está pedindo que você encontre o valor da incógnita. O valor da incógnita aqui está sendo x, mas podia ser t, né? Podia ser v, y, tá? Não é obrigado a ser x, não. Então, se a equação do segundo grau estiver assim, ó, observe que aqui não tem o b e aqui não tem o c. Quando ela está assim, ela é dita incompleta. Aí ela é muito fácil de resolver, certo? No caso aqui, que não tem o b, só tem o c, é muito fácil. Só tem x aqui, ó. Então a gente faz isolando o x. 13x ao quadrado, passa 52 para o segundo membro. 13x ao quadrado igual a 52. X ao quadrado vai ser quem? 52 dividido por 13. Então, quem vai ser x ao quadrado? 52 dividido por 13 dá 4. Né? Então, x ao quadrado vai ser quem? Vai ser a raiz quadrada de 4. X igual a raiz quadrada de 4. X é 2. Mas observe que 2 ao quadrado dá 4 e menos 2 ao quadrado também dá 4. É por isso que é preciso botar o mais ou menos aqui na frente. Tá certo? Então, x pode ser 2 e pode ser menos 2. A solução desta equação ó, é menos 2 e 2. X pode ser menos 2 e x pode ser mais 2. Tá certo? Por quê? Porque menos 2 ao quadrado dá 4 e mais 2 ao quadrado também dá 4. Certo? Tranquilo, acho que não tem problema. Se tiver algum problema, gente, só é dizer, tá certo? Aqui também ó, é a equação do segundo grau incompleta. Não tem nenhum mistério aqui. Neste caso, o que a gente faz? A gente usa a fatoração. Como assim, Antônio? Fatoração. Você vê o termo que é comum. Ó. Tem x aqui, tem x aqui. Você coloca x em evidência.
E o que sobra você coloca dentro do parênteses. Veja, x ao quadrado não é x vezes x? Então, isso daqui é como se fosse assim, ó, 4 vezes x. X já está em evidência. Fica 4x, vem para cá para dentro do parênteses. 8x, x já está em evidência. Fica 8. Então, x vezes 4x mais 8 igual a 0. E agora, Antônio, veja só. Isso é uma multiplicação. Quando é que uma multiplicação dá zero? Uma multiplicação só dá zero quando um dos fatores for zero, não é isso? Então, aqui significa que ou esse x é zero, ou esse número todinho aqui, ó, 4x mais 8, que é como se fosse um número só, é zero. Bom, se 4x mais 8 é zero, então 4x vai ser igual a menos 8, passando 8 para o segundo membro, e x vai ser igual a menos 8 sobre 4, ou seja, x vai ser menos 2. Então, a solução desta equação é quem? X igual a 0 e x igual a menos 2. Esses são os dois valores de x, né? Uma equação do segundo grau, você encontra dois valores para x. Os dois podem ser iguais, tá certo? Pronto. Tem alguma dúvida nessa parte, gente? Se ela for completa, gente, assim, ó, a gente tem várias formas de resolver, tá certo? A proposta é a gente mostrar essas formas. A forma padrão, clássica, que todo mundo faz, e todo aluno, quando sai do ensino fundamental, já estudou e deve saber, né? É a famosa fórmula de... Como é o nome dela? Lembram? Ninguém lembra? Fórmula de... Ninguém lembra, não? A fórmula para resolver a equação do segundo grau completa. Resolve qualquer equação do segundo grau, não é só a completa, não, certo? É porque quando não for completa, a equação incompleta é mais fácil a gente fazer normal, sem usar essa fórmula. Ninguém lembra dela? Começa com B, fórmula de... De Bhaskara, muito bem, fórmula de Bhaskara. Olha aí, então aqui, ó, a fórmula de Bhaskara. A fórmula de Bhaskara, gente, tem o discriminante, né? Assim. E aqui o x ou o y, o que for. É essa, tá certo? Eu resolvo muito assim. Mas tem gente que faz... Eita, saiu o troncho aqui, mas tudo bem. Tem gente que faz logo assim, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Isso aqui já joga aqui dentro. Não importa se você faz assim, direto, né? Já bota o delta aqui dentro. Ou se você faz o delta fora, tá certo? Isso vai dar no mesmo, não tem problema, tá certo? Então essa é a famosa fórmula de Bhaskara. Eu gosto mais de fazer separadozinho assim, porque aqui eu já vejo se o delta vai ter raiz exata ou não vai. Eu já vejo se o delta dá positivo ou negativo, porque se o delta der negativo, aí não vai ter raiz exata, tá certo? Bom, então eu faço assim, mas você faça como você já estiver acostumado. Essa é uma das formas, fórmula de Bhaskara. Eu vou mostrar ela, mas vou mostrar outros meios, tá certo? Então, pela fórmula de Bhaskara, deixa eu apagar ela aqui por causa do espaço, né? Pela fórmula de Bhaskara, né, é o que vocês já estão acostumados a fazer. Se você já domina, tranquilo, gente. Eu vou mostrar o meio alternativo só porque está na programação, né? Mas se você não achar legal, não achar desconfortável, não tem problema. Use a fórmula de Bhaskara mesmo. Bom, então aqui, pela fórmula de Bhaskara, que a gente tem delta B. B é menos 3, ó, menos 3 ao quadrado, menos 4, vezes A é 2, vezes C é 1. Então, fazendo pela fórmula de Bhaskara, tenho 3 ao quadrado é 9, aqui dá menos 4 vezes 2 vezes 1 dá 8, dá 1. Delta igual a 1. Então, x igual a menos B mais ou menos
a raiz de delta sobre 2a. Eu gosto de escrever porque ajuda a memorizar, tá certo? Você nunca esquecer. Aí x igual a menos b, só que b é menos também, aí fica dentro do parênteses. Mais ou menos a raiz quadrada de delta. Eu já tenho o delta calculado, por isso que eu gosto disso, né? Eu já sei que a raiz de 1 é 1. Já podia botar 1 aqui e não botar nem a raiz, tá certo? Vou botar só para não complicar. Sobre 2 vezes a é 1. A é 2, desculpa. A é 2. Pronto, fazendo esse cálculo, o que é que eu vou ter? Fazer aqui de lado. Eu vou ter que x igual a 3. Aqui dá 3, ó. Mais ou menos, a raiz de 1 é 1. Sobre 2 vezes 2, 4. Então, x1 vai ser 3 mais 1 dá 4, sobre 4 dá 1. Já podia botar direto, tá certo, gente? E x2 dá 3 menos 1 dá 2, 2 sobre 4. 2 sobre 4 simplifica, gente, dá 1 meio. Então, a resposta é, qual é a solução dessa equação? 1 e 1 meio, pela fórmula de Bhaskara. Tem outra forma de resolver, Antônio? Tem, vou mostrar mais à frente, tá certo? Todo mundo relembrou aí da fórmula de Bhaskara? Tranquilo? Ou alguma dificuldade? Digam aí. Ninguém falou nada, então tá tranquilo. Então vou dar 5 minutos para vocês fazerem essa letra D. Tô chamando. Vocês vão fazer, tira foto e mandar para mim, tá certo? Como eu disse, vou fazer essa atividade logo na aula. Então quem assiste a aula, né, já vai ter é um pouco complicado, né? Quem assiste a aula, aí já tá fazendo a atividade na hora, né? Faz depois, se quiser. Como aqui hoje, por exemplo, teve 2 pessoas que assistiu a aula da outra vez, fez na hora e fez de novo. Porque quanto mais você fizer, mais você aprende, tá certo? Mas eu já vou computar, tá certo? Já estou computando na hora. Bom, então vou marcar aqui 5 minutinhos, vocês fazerem essa letra D, usando a fórmula de Bhaskara, né? Porque revisa a fórmula de Bhaskara. E tira foto e manda para mim no privado, certo? Manda no grupo não, que aí faz a salada lá do grupo, né? Tá certo? Vai no caderno, só para revisar, relembrar a fórmula de Bhaskara, tá certo? Então eu vou marcar aqui, tá ok? Olha, aqui o A, o B e o C, não é obrigado a gente colocar não, mas eu vou colocar aqui, tá certo? O A, o B e o C. Lembrando que quando tiver o X sozinho, tem um ao lado dele. Agora, se não tivesse X nenhum aqui, ó, se não tivesse esse X nenhum, aí o B seria 0, certo? Aí neste caso eu nem precisaria usar a fórmula de Bhaskara. Usava se quisesse, mas eu podia resolver sem usar a fórmula de Bhaskara. Podia resolver usando só aquele primeiro caso que a gente viu. Bom, então aqui calculando o delta, eu gosto de escrever sempre a fórmula porque ajuda a gente a memorizar, né? Não esquecer nunca mais. B ao quadrado menos 4ac é o delta. Bom, o B é 1, então 1 ao quadrado é 1. Vou botar 1 ao quadrado. Menos, cuidado com esse menos aqui, ó, menos 4A é 6, B é menos 1 entre parênteses. Muita atenção com esses sinais, tá certo? Então, delta vai ser 1 ao quadrado é 1. Atenção aqui agora. Menos vezes menos dá mais. 4 vezes 6, 24. 24 vezes 1, 24. Então, delta vai ser 25. Tá certo? 25. Se delta desse negativo, nem tinha raiz exata, né? Aliás, nem tinha raiz real, tá certo? Tinha raiz complexa. Então, delta deu 25. Agora vamos para o x, gente. X igual a menos b. Eu gosto de escrever, como eu disse, porque ajuda você a memorizar, né? Ó, x igual a menos b. O b é 1, então menos 1. Mais ou menos a raiz quadrada de 25, que é 5. Já pode botar direto, tá certo, gente? 5. A raiz quadrada de 25 é 5. Se não tivesse raiz exata, eu botava dentro da raiz para simplificar, tá certo? A raiz quadrada de 25 é 5. Sobre 2 vezes a. 2 vezes 6, 12. Já pode botar direto. Aí aqui, gente, vem x uma linha. Eita, tô botando direto, mas teve gente que tava... Gente, tranquilo, né? Eu acho que até agora deu pra seguir, né? Eu tô botando muito... Ou eu tô fazendo muito direto. Tô fazendo muito rápido. Deixa eu fazer detalhado, é melhor, né? Bom.
Deixa eu fazer detalhado para não complicar, né? Vamos lá. Ó, menos b menos 1 mais ou menos a raiz quadrada de delta, que é 25 sobre 2a, 2 vezes 6, né? Então, aqui, x igual a menos 1 mais ou menos a raiz de 25, que é 5 sobre 12. Agora eu tenho x uma linha, que é menos 5 mais 1 dá 4 sobre 12, tá certo? E x duas linhas, que é menos 5 menos 1 dá menos 6 sobre 12. Eu posso deixar assim, Antônio? Pode, mas é sempre bom você simplificar. Porque, gente, nas respostas que vocês vão se submeter aos exames, né? As respostas estão todas simplificadas, tá certo? Se a gente dividir isso aqui na calculadora, ia dar 0,333, mas a ideia é deixar o simplificado aqui. Dá para simplificar por 4, ó. Aí fica 1 e 3, 1 terço. E aqui dá para simplificar por 6. Fica menos 1 meio. Pronto, essa é a resposta. 1 terço e menos 1 meio. Tranquilo? Sem estresse nenhum. Deu para entender todo mundo? Exige que a gente pense. É o raciocínio. Vamos lá. Um deles é a relação entre os coeficientes e as raízes, tá? Vou mostrar esse para vocês, que esse também, às vezes, esse resolve mais rápido, né? Às vezes, não é sempre. Relação entre os coeficientes e as raízes. Veja, a equação do segundo grau nessa, os coeficientes são quem? A, B e C. E as raízes? X uma linha, X duas linhas. A relação entre os coeficientes e raízes é o seguinte, gente. Deixa eu mostrar para vocês, tá certo? Ó. Em toda a equação do segundo grau, a soma das raízes, se você pegar o x uma linha e somar com o x duas linhas, ele dá igual ao menos o b dividido por a. Em toda a equação do segundo grau, isso é verdade. Se você pegar o x uma linha e somar com o x duas linhas, é o mesmo resultado que se você pegar menos b e dividir por a. Da mesma forma, o produto das raízes de qualquer equação do segundo grau é o c dividido pelo a. Então, toda a equação do segundo grau, a soma das raízes é menos b sobre a, e o produto das raízes é c sobre a. Isso facilita para a gente resolver equações mais rápidas, principalmente quando a equação tem a igual a 1. Quando a igual a 1, gente, é ótimo para a gente fazer assim, ó. Ótimo, ótimo. Veja, porque quem vai ser a soma aqui? Quem vai ser a soma? Menos b sobre a. Ora, b é menos, né? Então, menos, menos, fica mais, tá certo? Você pode botar. Menos, menos. Menos daqui com menos daqui, fica mais. A é 1. Então, a soma vai ser 6. Quando a for 1, a soma sempre vai ser o número daqui com o sinal trocado. E o produto, P de produto. O produto, C sobre A. Olha, C é 8, A é 1. Então, quando A for 1, gente, o produto vai ser sempre o C. E a soma vai ser o B com o sinal invertido. Aí você, Antônio, o que é que isso quer dizer? Isso quer dizer que se você pegar as duas raízes e somar dá 6, se você pegar as duas raízes e multiplicar dá 8. E agora, o que é que eu faço com isso? É simples. Eu tenho que pensar dois números que somado dê 6 e multiplicado dê 8. Agora é isso, é o cálculo mental, né? Dois números que somado dá 6 e multiplicado dá 8. Multiplicado dá 8 pode ser, ó, 1 vezes 8. Ou 2 vezes 4, né? Você pega os que estão inteiros. 2 vezes 4 dá 8. E 2 mais 4, 6. Pronto, achamos. Ó. X uma linha é 2. E x duas linhas é 4. Por que, Antônio? Porque 2 mais 4 dá 6. E 2 vezes 4 dá 8. Resolve rapidinho, tá certo? Esse é o meio usando a soma e o produto das raízes. É muito bom resolver assim quando A for 1. Então, muitas equações você pode resolver direto aqui. Ó. A soma é o próprio número que tiver aqui com o sinal invertido. E o produto é o número que tiver aqui. Ó. Tá? Então, eu vejo dois números que somado dê 6. Dois números que somado dê 6 e que multiplicado dê 8. Agora, quando a gente diz soma, depende do sinal, né? Porque soma é se os sinais iguais soma, sinais diferentes subtrai, tá certo? Vamos ver esse aqui, ó. Vamos ver esse aqui.
Quem é a soma aqui? Vou botar S de soma, tá? A soma é esse daqui com o sinal trocado, ó. Quando A for 1, tá certo? Então a soma é 4. Quem é o produto? É o que tiver aqui, tá certo? Menos 12. Então eu tenho dois números que multiplicado dá menos 12 e que somado dá 4. Veja, para multiplicar e dar menos 12, tem que um dos dois ter o sinal de menos, né? Então, quais são os números que multiplicado dá 12? Olha, tem 3 vezes 4, 2 vezes 6, não é isso? 1 vezes 12, é isso? Você testa um desses. Se não for nenhum desses, você parte para outro, né? Parte para a Bhaskara. Mas digamos aqui, ó, 3 vezes 4, 12. Mas se eu somar 3 e 4, vai dar 7. Se eu subtrair, vai dar 1. Como eu disse, gente, pode ser somado ou subtraído. Depende do sinal. Como esse sinal aqui está menos, significa que para uma multiplicação dar menos, tem que ser um dos números tem que ter menos, né? Então vai ser mais e menos, né? Sinais diferentes. Quando a multiplicação dá mais, significa que os sinais são iguais, né? Então aqui, ó, 3 e 4 não dá. 3 mais 4 dá 7, e se eu fizer 3 menos 4 vai dar 1 ou menos 1, certo? Então essa aqui não. 2 e 6. 2 e 6 dá 12, mas se eu subtrair 2 mais 2 e 6, se eu subtrair dá 4, né? Ou dá 4 ou menos 4, então, ó, pode ser esse, tá certo? Essa é a resposta. Então vai ser quem? Vai ser 2 e 6. Agora tem que botar menos em um dos dois, tá certo, gente? Por que menos? Porque não é para subtrair, né? Para dar 4. Então eu vou botar menos aonde? Bom, eu quero que dê 4. Se eu botar menos no 6, quando eu subtrair vai dar menos 4. Só que a soma tem que ser 4, né? Vou botar menos no 2, ó. Quando eu subtrair 6 menos 2 vai dar 4 positivo. Quando eu multiplicar menos 2 vezes 6 vai dar menos 12. Então, a raiz aqui é menos 2 e 6. Eu achei usando soma e produto, sem usar a Bhaskara. Aí você diz, mas Antônio, está muito complicado assim. Eita, deixa eu ligar aqui, senão vai descarregar. Mas Antônio, está muito complicado assim. É melhor usar a Bhaskara. Pronto, então você pode usar a Bhaskara, tá, gente? Não tem problema. Bhaskara é o meio seguro uso. Isso é meios alternativos, né? Que sugere que a gente mostre para vocês, né? Pelo menos vocês conheçam, vocês vejam, né? Se você achar bom, aí você usa. Se você não achar legal, aí você continua usando Bhaskara, né? Mas pelo menos tem que fazer de um dos modos, tá certo? Bom, alguma dúvida aqui? Nestes exemplos? Pronto, então vamos ver agora um para vocês fazerem assim. Esse aqui, ó. Só esse, tá? Vou dar 5 minutinhos usando soma e produto, tá certo? Veja quem é a soma, veja quem é o produto e veja as raízes, né? Faça, tira foto, manda para mim. Usando soma e produto, tá certo? Vamos lá. Posso ver, né, gente? 5 minutos já. Pronto, vamos ver, ó. Cadê? Aqui. Vejam só. A soma... Eita, ficou tão pequenininho, né? A soma S de soma... S de soma. Quem vai ser a soma quando A for 1? Vai ser o próprio número que tiver aqui com o sinal invertido. E o produto? Vai ser esse número que está aqui, ó. Por que, Antônio? Porque A é 1. Se eu dividir ele por 1, dá ele mesmo. Se eu dividir aqui por 1, dá ele mesmo, né? Só vai mudar o sinal porque vai ser menos B sobre A. Pronto, então, ó, eu tenho que pensar dois números que somando o D7 e multiplicando o D10. A gente começa pelo produto. Para dar 10, ou é 1 vezes 10 ou é 2 vezes 5, né? 1 vezes 10, se a gente somar, não vai dar 7. Então, vai ter que ser 2 e 5. Eita, vou invadindo o espaço seguinte. Deixa eu botar embaixo, né? Tem outro aqui. Ah, tá. 2 e 5. Ó, 2 mais 5 dá 7. E 2 vezes 5, 10. Então, as raízes são 2 e 5, tá certo? x1 igual a 2, x2 igual a 5. Este método é muito bom quando a equação for assim simples, o A for 1, você resolve rapidinho. Se por acaso a gente não conseguir descobrir, né, porque às vezes vai dar algum número que a gente vai pensar e diz que não dá certo.
Aí o que a gente faz? A gente vai para a Bhaskara ou vai para outro meio, né, que eu vou mostrar para vocês, tá certo? Mas acho que aqui deu para vocês entenderem. Então aqui um outro exemplo, vou fazer com vocês, né? Para a gente seguir, ó. Então quem é a soma? É esse número que tiver aqui não aparece, ó, com o sinal invertido. E o produto? Esse número que tiver aqui, ó. Aí você diz, Antônio, e agora, hein? Dois números que multiplicado dê 20 e que somado dê menos 1. Lembrando, quando eu falo somado, pode ser subtraído, né? Porque os sinais diferentes no subtrai, sinais iguais, soma, não é isso? Por onde eu começo? Começo pelo produto. Quais são os números que multiplicado dá 20? Ó? Tem 2 vezes 10. Tem 1 vezes 20. Tem 4 vezes 5. Agora, multiplicado tem que dar 20 e somado ou subtraído tem que dar menos 1, né? Então, se eu subtrair aqui, ó, dá 8 ou menos 8, né? Dependendo do sinal. Se eu subtrair aqui, ou dá 19 ou dá menos 19. Depende se o sinal estiver no 1 ou estiver no 20, né? Se eu subtrair aqui, ou dá 1 ou menos 1. Opa, é esse que eu quero, ó. É esse que eu quero. Então, pronto. Achamos a resposta. Um é 4 e o outro é 5. Agora, o menos vai ser em qual, Antônio? Veja só. Se o menos for aqui ou for aqui, quando multiplica dá menos 20. Agora, para dar menos 1, a gente não quer que dê menos 1 na soma? O sinal tem que estar no número maior, né? Porque sinais diferentes no subtrai dá o sinal do maior valor absoluto. Então, o sinal tem que estar aqui, ó. Do menos 5. Porque quando eu somar 4 menos 5, vai dar menos 1. Você diz, Antônio, é somar ou subtrair? É soma algébrica, não é? Então seria 4 mais menos 1. Aliás, 4 mais menos 5. Mas para evitar tanta confusão, né, gente? A gente faz no sentido mais prático para a gente. Ó. 4 menos 5 dá menos 1, tá certo? Pois então aqui, ó, as raízes são 4 e menos 5. A gente achou numa boa, sem fazer fórmula de Bhaskara. Agora, se a gente não conseguir mentalmente descobrir, aí a gente vai para onde? Fórmula de Bhaskara, né? Que é o clássico, né? Que é o tradicional. Bom, esta é uma das formas usando a relação entre os coeficientes e raízes, que é soma e produto. Tem uma outra, tá certo, gente? Ficou meio ruim aqui. Tem uma outra que é completando quadrado. Completando quadrado. Completar quadrado, Antônio? Sim, é baseado naquela ideia do quadrado da soma de dois termos e do quadrado da diferença de dois termos. Quadrado da soma de dois termos, ó, é isso aqui, ó, que é o produto notáveis, né? É o quadrado do primeiro mais duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. E se for o quadrado da diferença de dois termos? É isso aqui, ó, quadrado do primeiro termo menos duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo termo. Observe que esse de cima e esse de baixo só muda pelo sinal daqui, ó. Então isso aqui é chamado de produtos notáveis. E isso aqui, gente, essa partezinha. Esse aqui é chamado de trinômio. Por que trinômio, Antônio? Porque tem 3. Trinômio quadrado perfeito. Isso aqui, tá certo? Essa partezinha. Tanto essa como essa. É chamado de trinômio quadrado perfeito. Trinômio, porque são 3, né? 3 termos, ó. 1, 2, 3. Quadrado perfeito, porque esta partezinha a gente pode escrever apenas como a mais b ao quadrado. Então, do mesmo jeito que eu peguei a mais b ao quadrado, desenvolvi e deu isso, se eu tiver algo assim, eu posso voltar e dar isso aqui, quadrado de alguma coisa. Por isso que chama trinômio quadrado perfeito, porque eu posso escrever isso aqui como um quadrado da soma de dois termos. Só eu descobrir quem é o primeiro termo e quem é o segundo termo. Tá certo? Então eu posso resolver a equação do segundo grau com essa ideia, tá? Vou mostrar aqui para vocês. Se não ficar legal, na próxima aula a gente volta de novo, tá certo? Bom, então vamos mostrar aqui. Eu tenho essa equação aqui. Vou tentar escrever ela desse jeito. Como eu vou escrever desse jeito? Primeiro eu vejo se tem raiz aqui, ó. Veja que aqui é 1, a raiz daqui é x. E eu vejo se tem raiz no último. Veja que a raiz de 9 é 3. Agora eu vejo o meio. O meio é o quê? O meio é 2AB. Não importa se é mais ou se é menos. No caso aqui é menos, mas não importa. O meio é 2AB. Quem é A, Antônio? No caso aqui, A é x.
E quem é B, Antônio? No caso aqui, o B é 3. Tá certo? Este A e este B vai ser dependendo do que você estiver trabalhando na hora. No caso aqui, ó, a raiz quadrada disso aqui é x, a raiz quadrada disso aqui é 3. Então significa que o A é x e o B é 3. Isso aqui é um trinômio quadrado perfeito. A gente chama de TQP, né? Você já deve ter visto isso no 8º ano. Trinômio quadrado perfeito. TQP, é um TQP. Bom, se é um TQP, o que é que eu posso fazer? Eu posso escrever esse trinômio quadrado perfeito como quadrado. Né? Por isso que chama completar quadrado, né? Como um quadrado. Ó. Um quadrado de quem, Antônio? De x menos 3 ao quadrado. Se eu desenvolvo isso, eu volto a isso aqui. Ó. Se eu desenvolvo isso usando a ideia de produtos notáveis, a gente volta para isso aqui. Ó. Seria o quadrado do primeiro, quadrado de x. É x ao quadrado. 2 vezes o primeiro vezes o segundo. 2 vezes x vezes 3 vai dar 6. 6x. Mais o quadrado do segundo, quadrado de 3 é 9. Volta para isso aqui. Então isso aqui é a mesma coisa que está aqui. Igual a 0. Pronto. Eu agora resolvo essa equação tranquilo, sem fórmula de Bhaskara. Veja. X menos 3 ao quadrado é 0. Qual é o número que elevado ao quadrado dá 0? Não é 0? Não é isso? Então, o que é que eu tenho? Que x menos 3 é 0. Por que 0, Antônio? Porque 0 ao quadrado dá 0. Se x menos 3 é 0, então x vai ser quem? Passando 3 para o segundo membro. 3. Então, x vai ser 3. Tá certo? Então, resolvi a equação do segundo grau, sem usar a fórmula de Bhaskara, sem usar o soma e produto, apenas completando o quadrado, né? Na verdade, eu nem precisei completar, porque já era um quadrado perfeito. Tá certo? Já era um quadrado perfeito. Gente, diga alguma coisa sobre esse aí. Foi essa aqui que a gente parou, né? Pronto. Aí vamos ver agora essa outra. Observe aqui. O que é que a gente vai fazer? Tirar a raiz daqui é x. A raiz de 20 não é exata. Aí, neste caso, não é um trinômio quadrado perfeito. O que é que a gente faz? Simples. Eu tiro esse x. Esse x não, esse 20. Tiro esse 20 daqui. Vou deixar vazio aqui, ó. Vou descobrir que número eu coloco. Sabe? Esse 20 vou passar para o segundo membro. Quando eu passar ele para o segundo membro, ele é mais, vai ficar menos. O que é que eu vou fazer? Vou descobrir que número eu coloco aqui para completar quadrado. Por isso que esse nome, completar, ó. Aqui não precisou completar, porque aqui já era um quadrado perfeito, né? Mas nesse outro a gente vai ter que completar. O que eu boto aqui para completar? Aí como é que eu faço? É simples, ó. Eu tiro a raiz do primeiro. É x. A raiz desse eu não sei quanto vai dar, tá certo? É uma interrogação, né? Eu vou descobrir. Mas pelo meio a gente sabe. Este meio, o que é este meio? Este meio é 2 vezes a raiz daqui, que é x, vezes esse número aqui, ó. Quando eu fizer isso tudo, tem que dar 12, gente. Bom, se essa multiplicação tem que dar 12, significa que essa interrogação é quanto? Quanto eu multiplico aqui para dar 12? 6. Muito bem. Então aqui é 6. Ó. Essa interrogação é 6. Então significa que essa interrogação aqui é 6. Tá certo? Aí você diz, ótimo, Antônio, 6 aqui no lugar dessa interrogação. Deixa eu botar de cor diferente. 6 aqui. E 6 aqui, no lugar dessa interrogação. E agora, quem é que vem para cá? Bom, quem vem para cá? Quem é que vem para cá? Observe que aqui tem que ser um número que é a raiz de 6. Não é isso? Porque esse 6 não é como se fosse a raiz do número que estaria aqui, né? O número que estaria aqui, ó, a raiz dele é 6, que é esse 6 que vem para cá. Ó. Então aqui tem que ser um número que a raiz é 6. Qual é o número que a raiz quadrada é 6? 36, muito bem, gente. 36 aqui, ó. Então, veja, esse 36 eu coloquei, por isso que chama de completar, tá certo? Eu coloquei para completar o quadrado perfeito. Mas observe que a equação é como uma balança. Se eu coloco alguma coisa nesse lado do prato da balança, aquela balança antiga, né? Quase não tem mais, mas vocês ainda veem em feira. Se eu coloco alguma coisa desse lado da balança, esse lado pesou. Eu desequilibrei a balança.
Para eu manter o equilíbrio da balança, para eu manter a igualdade válida, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar esse 36 que não existia, foi eu que coloquei, né? Eu acrescentei. Eu tenho que colocar ele do outro lado também, ó. Do mesmo jeito, tá? Não é passar o 36 para o segundo membro, não. É acrescentar, porque esse 36 não existia. A gente acrescentou aqui e acrescentou no segundo membro. Então, como eu acrescentei aqui e acrescentei no segundo membro, aí ele vai ficar do mesmo jeito, com o mesmo sinalzinho, tá certo? Não muda sinal, não muda nada. Deu para entender essa parte? Então, veja bem, aqui, deste primeiro membro, eu agora tenho um trinômio quadrado perfeito. Posso escrever desse jeito ou desse jeito. No caso, como aqui é menos, né, vai ser do jeito de baixo. Ó. O A é o x, menos, né, que é o sinal que está aqui. O B é o 6, ao quadrado. Então, veja que eu transformei, completei quadrado. A ideia é essa, né? Ficou agora um trinômio quadrado perfeito que eu posso escrever assim. Isso é igual a quem? Menos 20 mais 36. Menos 20 mais 36 dá 16. Pronto, ficou assim. Aí você diz, mas Antônio, não chegou a lugar nenhum. Mas veja que coisa interessante. Qual é o número que elevado ao quadrado dá 16? Não é 4? Ou menos 4? Não é isso? Então, aí daí a gente tem a solução. Vamos botar aqui, ó. X menos 6 vai ser a raiz quadrada de 16. A gente podia até fazer assim. Que é 4, tá certo? X menos 6 ou vai ser 4 ou vai ser menos 4. Por que, Antônio? Porque 4 ao quadrado é 16. Menos 4 ao quadrado também é 16. Com isso, a gente acha as duas raízes. Ó. X menos 6 igual a 4 ou x menos 6 igual a menos 4. Só resolver, certo? Se x menos 6 igual a 4, então x é 10, né? 10 menos 6 não é 4? Se não, faz a conta, tá certo? X é 10. 10 menos 6 é 4. E se x menos 6 é menos 4, quem é x? Ó? Menos 4 mais 6, né? Passou para o segundo membro. Ou seja, x igual a 2. Pronto, a gente achou. Veja que é um meio alternativo sem usar a fórmula de Bhaskara. Dá certo para qualquer equação do segundo grau, tá certo? Qualquer um que você pegar. Só preciso pensar que número eu vou acrescentar aqui, né? Sempre você vai acrescentar alguma coisa aqui. Você vai ter que pensar o que é que eu acrescento aqui. Aí só isso. Pronto, isso é um meio alternativo, gente. Não sei se deu para todo mundo entender. Deu para todo mundo entender? Pronto. Vamos tentar fazer essa letra C. Aí a gente encerra depois da letra C. Vocês tentam, dou 5 minutos, fazer assim, usando a soma... Aliás, soma não. Usando completar quadrado, tá certo? Completar quadrado. Veja bem, a raiz daqui eu sei que é x, aqui já está negativa, não tem raiz. Então vamos passar logo para o segundo membro, certo? Não é nenhum trinômio quadrado perfeito, né? Vou abrir parênteses aqui. Vou deixar um mais aqui e vou deixar um espaço vazio aqui para eu descobrir quanto acrescenta, tá certo? Quanto eu coloco aqui para completar. Esse menos 1, quando eu passar para o segundo membro, fica 1 positivo. Aí agora é o seguinte, a raiz daqui, ó, x, por isso que é bom ter 1 aqui, tá certo? Não dá mais trabalho. A raiz daqui eu ainda não sei, ó. Justamente eu vou ter que descobrir quanto é que eu coloco aqui. Aí descobre como? Pelo meio. Veja o meio. O meio é 2 vezes AB, né? Ou seja, 2 vezes essa raiz vezes essa raiz. 2 vezes essa raiz. A raiz aqui é x. E 2 vezes essa raiz, que eu não sei quem é. Certo? Mas eu sei que tem que dar menos 2, né? Eu tenho que dar 2. Esqueça o sinal. Não precisa se preocupar com o sinal. Eu tenho que dar 2. Então essa interrogaçãozinha é quanto para essa multiplicação dar 2? Quanto é essa interrogaçãozinha para essa multiplicação da 2? 1. Isso mesmo, 1. Então aqui é 1, significa que aqui também é 1. E aqui em cima, Antônio? Aqui em cima tem que ser um número que a raiz dê 1. E qual o número que a raiz dá 1? 1. 1. Aí você diz, mas não já era 1? Mas porque era menos 1, né? Aí não pode ser menos, porque veja que nos modelos não tem menos aqui, ó. Só é mais, tá certo?
O trinômio quadrado perfeito pode ter menos aqui nesse segundo. Bom, esse 1 não existia. A gente acrescentou. Se eu acrescentei 1, aí eu tenho que acrescentar do outro lado também, tá certo? Para poder manter a igualdade válida, né? Porque senão eu estou alterando a igualdade, tá certo? Aí eu coloquei 1 aqui, é aquela ideia da balança, né? Coloquei 1 aqui nesse prato esquerdo da balança, aí ele pesou mais, né? Para equilibrar, manter o equilíbrio, eu coloco 1 também no prato direito, né? Então agora isso aqui já é um trinômio quadrado perfeito. Pode ser escrito assim, ó, x menos o sinal que tiver aqui, tá certo? 1 ao quadrado igual a 1 mais 1, 2. Pronto. Aí agora, qual o número que é elevado ao quadrado dá 2? Não tem número exato, né? Vai dar um número quebrado. Não tem problema, não é obrigado a dar exato não, tá certo, gente? Então aqui, ó, x menos 1 vai ser igual a mais ou menos a raiz de 2. Esse quadrado se transforma em raiz, né? Bom, então x, como a raiz de 2 não é exata e eu não vou tirar que vai dar um quebradinho, deixa assim mesmo. Eu só passo 1 para o segundo membro, né? Então x vai ser igual. Passo 1 para o segundo membro, fica mais 1, né? Pronto, a resposta é essa, gente. Assim, Antônio, sim. Daqui eu tenho as duas respostas. Eu tenho que x pode ser 1 mais raiz de 2 e tenho que x pode ser 1 menos raiz de 2. Pronto, as duas respostas. Foi até mais rápido do que a outra, né? Pronto, tranquilo? Pronto, se o A não for 1, a gente faz do mesmo jeito. Ó. É rapidinho, veja só. O que é que a gente faz? Faz com que o A seja 1. Para o A ser 1, o que é que eu faço? Divido tudo pelo próprio número que tiver aqui. O número que tiver aqui, você divide por ele, né? Então, quando eu dividir tudo por 2, ó, aí vai ficar esse dividido por 2, esse dividido por 2, esse dividido por 2. Divide tudo, né? Dividindo por 2 aqui, corta, fica só x ao quadrado. Aqui fica 7 sobre 2, dá 3,5, mas deixa assim mesmo, tá? Deixar decimal é pior. E aqui dá 3 sobre 2, deixa assim mesmo também. 0 dividido por 2 é 0. Agora, mesma coisa, né? Passo esse para o segundo membro. Ó. Deixo vazio aqui, passo ele para o segundo membro. Quando eu passar ele para o segundo membro, vai ficar menos 3 meios. E agora eu descubro que número eu coloco aqui. Como, Antônio? Do mesmo jeito. A raiz daqui é x, ó. A raiz daqui eu não sei, vou descobrir. E eu sei que este meio tem que ser 2 vezes essa raiz, vezes esse número que deveria estar aqui. Tem que dar 7 meios. Não sei se vocês observaram, mas esse número que a gente multiplica aqui... Deixa eu voltar para os outros para vocês observarem, certo? Esse número que a gente multiplica aqui, gente, esse aqui não precisou fazer. Esse número que a gente multiplica, veja, era 12, eu usei 6, né? Foi metade, né? Veja, era 2, eu usei 1 para multiplicar, metade, tá certo? Esse número que a gente multiplica sempre é metade. Metade desse, ó. Ah, de mais, Antônio, quanto é metade de 7 meios? A metade de 7 meios é 7 quartos. Como assim? É só você dobrar o número de baixo. Ó, a metade de 7 meios é 7 quartos. Veja se não é. 7 dividido por 2 é 3,5. 7 dividido por 4, se você dividir, vai dar 1,75. 1,75 é a metade de 3,5. Então, para você pegar a metade de uma fração, gente, é só você dobrar o número de baixo. Né? A metade de 7 meios, aí eu dobro o número de baixo. Mas, Antônio, o que é a metade? A metade não é dividir por 2. Dividir por 2 é a mesma coisa que multiplicar pelo 1 meio. Se eu pegar 7 meio e multiplicar pelo 1 meio, ó, dá 7 quartos, tá certo? Para não ficar fazendo muito arrodeio, a metade é só você dobrar o número de baixo. Dobrei o número de baixo, tem a metade. Então aqui vai ser 7 quartos. Significa que esse aqui vai ser 7 quartos. 7 quartos? E qual é o número que a raiz é 7 quartos? Ora, 49, né? A raiz de 49 não é 7? E 16. A raiz de 16 não é 4? Então este é o número que eu vou acrescentar aqui, ó, 49 e 16.
Este número não existia, né? Eu acrescentei. Tenho que acrescentar ele do outro lado também. 49,16. Ficou tão pequenininho, né? 49,16. Deixa eu apagar aqui. Tá certo? Apagar aqui também. Pronto, já tenho o meu trinômio quadrado perfeito. Que é o meu trinômio quadrado perfeito? Ó. O meu A é o x e o B é 7/4. No caso, o menos, né? 7/4. Pronto. A ao quadrado. Igual a isso aqui, ó. A isso aqui a gente vai ter que somar, né? O restante segue. Ficou tão apertadinho, não foi? Aí eu vou ter que somar aqui, tirar o MMC, né? Aí dá um pouquinho mais de trabalho que a outra, porque era fração. Mas veja que a gente chegou a isso, né? O trabalho maior é chegar aqui, ó. Aqui agora eu vou só somar aqui. O MMC dá 16 mesmo. Então vai ficar assim, ó. Só terminar isso, tá certo? Pra gente terminar. Ó, o MMC é 16, né? 16 dividido por 2 dá 8. 8 vezes 3 dá 24. 16 dividido por 16 dá 1, né? Vezes 49. Então veja que fica menos 24 mais 49. Dá 25,16. 25,16, certo? Veja que tem raiz. Pronto. Então aqui, ó. X menos 7/4 ao quadrado igual a 25,16. X menos 7/4 ao quadrado igual a 25,16. Agora é só resolver, ó. A raiz de 25 é 5 e a raiz de 16 é 4, né? Então o que a gente tem? Que x menos 7/4 ao quadrado é igual a essa raiz. Essa raiz. Ou seja, x menos 7/4 ao quadrado, x menos 7/4, né? Não está mais o quadrado, é mais ou menos a raiz de 25 é 5, a raiz de 6 é 4. Pronto, então aqui eu tenho os dois resultados. Ó. X igual, passa esse 7/4 para o segundo membro, né? Pronto, gente. Ó, aqui eu tenho x uma linha, que é 7/4 mais 5/4 dá 12/4, que é 3. E eu tenho x duas linhas, que é 7/4 menos 5/4, dá 2/4. Simplifica, dá 1/2. Pronto, esse é um meio alternativo. Não sei se ficou mais rápido ou ficou mais complicado do que usar a fórmula de Bhaskara, né? Talvez usar a fórmula de Bhaskara aqui seria bem mais rápido, né? Mas é só um meio alternativo que você pode usar, tá certo? Então, dependendo, você vai escolher. Posso continuar usando a fórmula de Bhaskara? Pode. É o meio clássico, o meio seguro.